Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Priscila. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Laboratório de Química. Então, para quem não me conhece, eu sou formada pela Universidade Federal de Lavras em Química, licenciatura, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado em ciências, né? E dentro disso, com a área de concentração em agroquímica. Eu vou compartilhar, gente, com vocês o conteúdo referente à primeira explanação dessa parte de laboratório, né? Então, a gente vê um pouco agora de partes teóricas, mas depois a gente vai ver ao longo da disciplina as partes práticas. Bom, a gente vê na aula de hoje um pouco da introdução e a gente fala tanto das normas relacionadas à qualidade do ambiente, do material e do trabalho executado, quanto das normas relacionadas à segurança do operador. Por que que é importante, quando a gente entra no laboratório, saber das normas que ali regem? Porque o laboratório, ele é um local com potencial ativo de acidentes, gente. Então, a gente tem que estar sempre atento às normas de segurança, porque prevenir é melhor do que remediar. Então, a gente tem que se atentar tanto às normas de segurança individuais quanto coletivas para não colocar em risco, né, os nossos colegas de trabalho, até mesmo porque nós estamos trabalhando com diferentes vidrarias, com diferentes produtos, né, diferentes reagentes químicos. Então, nada mais importante do que a gente começar essa disciplina com algumas normas. Então, gente, aqui eu trago para vocês uma relação, né, das medidas de segurança que nós devemos tomar e os motivos pelos quais nós devemos tomar essas medidas de segurança. Então, primeira parte, a gente traz as normas relacionadas à qualidade do ambiente, do material e do trabalho que eu estou executando. Então, a primeira medida de segurança, ela nos diz o seguinte, que ao usar uma solução, ela deve ser previamente homogeneizada por agitação. O que que acontece, gente? Depois vocês vão ver ao longo das práticas que a gente estuda muito sobre soluções, que são misturas homogêneas. O que que pode acontecer? Pode acontecer que eu faça uma solução, deixe ela guardada, reservada por ao longo do tempo, e aí acontece a formação de algum precipitado e aquele sistema ele passa a ser heterogêneo. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que fazer uma agitação, uma homogeneização para garantir que meu sistema esteja homogêneo. Outra medida de segurança nos diz o seguinte, que pipetas ou conta-gotas não devem ser introduzidas nos frascos de reagentes. Porque imagina o seguinte, que tenha uma pipeta que não tenha sido lavada, ou um conta-gota que não tenha sido lavado adequadamente. Se eu coloco num frasco que está contendo muito reagente, eu posso contaminar um frasco inteiro e prejudicar experimentos de outros colegas, ou experimentos para turmas que vão vir posteriormente, né? Então, o que é uma pipeta? O que é um conta-gota? Vocês não precisam ficar preocupados a priori, porque isso também vai ser trabalhado em outra aula. Medida de segurança. A quantidade de material transferida do frasco estoque para o becker deve ser o mais próximo possível da quantidade necessária. Então, gente, quando a gente vai preparar uma prática de laboratório, quando a gente vai realizar um experimento, é essencial que a primeira coisa que a gente faça são os cálculos matemáticos. Então, a gente tem que fazer os cálculos matemáticos para ver as quantidades. Uma que a gente não vai desperdiçar, reagente, né? Porque geralmente os reagentes eles têm um custo para a instituição e também se for derramado, não vai derramar uma grande quantidade. Então, para manusear o resíduo vai ser mais fácil. Outra medida de segurança: rolhas removidas de frascos contendo substâncias não devem ser colocadas diretamente sobre as bancadas. Então, imagine, a pessoa ela vai ter que estar com o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual totalmente correto, com os jalecos de manga comprida, de algodão. O ideal é que tenha punhos de elástico, né? É que seja de velcro, o ideal é que seja mais fácil depois de ser retirado, caso aconteça alguma coisa.
Mas vamos supor que vocês estejam manuseando algum reagente e às vezes uma pessoa, sem querer, ela levanta o jaleco, encosta na bancada. Então, gente, o que que vai acontecer? Se ali foi derramado alguma coisa e se tem alguma rolha ali que teve contato com reagente, pode contaminar, né? Pode contaminar o reagente e pode machucar a pessoa que está ali do lado da bancada, né? A mesma pipeta, proveta, não deve ser utilizada para medir sistemas diferentes, justamente para não ter contaminação de amostra. Então, vamos imaginar que eu faça a pipetagem de uma solução. Eu não posso pegar essa pipeta que eu utilizei e pipetar outra. Eu vou ter que fazer a lavagem adequada, a tríplice lavagem que é adequada. Eu vou ter que fazer o quê? O ambiente com a nova solução. Então, o ideal é que a gente faça sempre a lavagem das vidrarias que forem utilizadas, né? E aí, para evitar essa contaminação. Substâncias, elas não devem ser retornadas ao frasco estoque, porque às vezes a pessoa tirou um determinado reagente que foi utilizado numa prática. E aí deixou ali em cima da bancada, aí veio outra pessoa sem querer, deixou cair respingo de uma outra solução que estava preparando e quando vê está tudo contaminado. Então isso não pode voltar, né? Uma vez que foi feita a prática, que sobrou uma pequena quantidade, que o ideal é que se use a menor quantidade, o ideal é fazer o quê? É descartar o frasco de resíduo adequado. Bom, as aparelhagens volumétricas, em hipótese nenhuma, elas devem ser aquecidas, justamente porque as aparelhagens, né, elas foram feitas de modo que são calibradas. Então, se a gente fizer o aquecimento dessas vidrarias que medem volumes, pode estar acontecendo a dilatação. E aquele volume real, né, não vai ser mais o que a gente pretendia, né? Então vai perdendo essa precisão. Cápsulas e cadinhos de porcelana podem ser aquecidos ao rubro, mas o resfriamento tem que ser lento, né? A gente pode até aquecer de uma forma mais gradual e tal, até ser ao rubro. Entretanto, o resfriamento tem que ser lento justamente para quê? Para que não haja ruptura, não haja quebra, não haja trinca. Ao término das atividades dos laboratórios, né, todo o material deve ser lavado, a bancada deve ser limpa para evitar a contaminação, manter um ambiente organizado para desenvolver as atividades, né, e pensar que o laboratório é um ambiente de uso coletivo. Nunca descarte o material utilizado na pia, gente. Isso é muito importante, porque muitos materiais, eles causam danos não só para os seres humanos, mas também para o meio ambiente. Então, os resíduos gerados em alguma atividade laboratorial devem passar por um tratamento, tá? Então, a gente tem que descartar num recipiente de resíduo, tá? Observar com precaução uma aparelhagem quando estiver em funcionamento, porque se a gente está olhando com cuidado, se acontecer algum problema, a gente consegue identificar esse problema o quanto antes, né? E aí a gente pode até desligar para evitar que esteja acontecendo algum acidente posterior e que possa ocasionar maiores danos. Toda vidraria deve ser marcada, gente. Aqui vocês consertem por gentileza, né? Não é mancada, é marcada, né? Indicando a identidade do sistema que ela contém. Gente, se a gente tiver um becker contendo água ou um becker contendo ácido clorídrico, ambos os líquidos são incolores. E aí, imagina que eu pegue um becker achando que é água e, na verdade, é um ácido. Olha o que isso pode ocasionar, né? Então, para evitar esses equívocos, estou trabalhando com água e açúcar e sal. Escreva água, escreva açúcar, escreva sal, para poder identificar e evitar a contaminação, né? Porque às vezes, por exemplo, peguei um recipiente de água, joguei no ácido, né? Vai acontecer uma reação extremamente exotérmica e pode provocar um acidente no laboratório. Então, a gente tem que ter cuidado ao manusear os líquidos ou
as substâncias que estão em outros estados físicos, né? Bom, líquidos coloridos, ao serem medidos, eles devem ter o traço de aferição alinhado ao menisco superior. Gente, essa questão do menisco, eu vou trabalhar com vocês em outra aula, mas o menisco está relacionado a uma curvatura que o líquido faz quando a gente coloca ele em um recipiente volumétrico, por exemplo, uma proveta, uma pipeta, uma bureta. Então, a gente sempre vai analisar, né, essa curvatura. A gente sempre analisa quando a gente tem líquido colorido pelo menisco superior. Depois a gente vai ver que líquidos coloridos ele tem um menisco convexo. Depois a gente vai ver que os mais transparentes eles têm um menisco côncavo, né? Aí a gente vai observar que é o limite inferior, né? Mas depois a gente vai estudar isso. Então, essas duas medidas de segurança a gente vê posteriormente. Gente, antes de realizar qualquer procedimento, cada operador deve certificar do que realmente vai fazer. Então, geralmente nas práticas laboratoriais, tem todo o material de suporte para vocês, com toda a atividade experimental que vai ser desenvolvida. Então, o ideal é fazer o quê? Bom, eu vou fazer uma leitura minuciosa daquela prática, eu vou ver todos os procedimentos metodológicos, verificar se a minha bancada ela está com todas as vidrarias e equipamentos necessários e repassar todas as etapas de modo a não ficar perdido no laboratório, né? Porque às vezes tem uma etapa que vai vir posterior, mas está dependendo dessa primeira etapa que eu não estou executando de maneira adequada. Então, para evitar erro, para evitar acidente, o ideal é avaliar todo o documento relacionado à prática. Gente, uma questão que evita muito o acidente em laboratório é limpar imediatamente qualquer e todo derramamento de produtos e reagentes na bancada. Isso, gente, além de permitir a limpeza, permitir uma visualização melhor do ambiente de trabalho, evita muita coisa, porque às vezes caiu um pouquinho de ácido ali, já vai fazer a limpeza adequada, vai evitar que outra pessoa venha e entre em contato, né? Vai evitar a contaminação de reagentes, vai evitar acidentes entre as pessoas. Gente, outra questão também, leia atentamente o rótulo antes de abrir qualquer embalagem. No rótulo, depois a gente vai ver um pouco de rotulagem, né? Na aula seguinte, mas o rótulo ele tem informações preciosas a respeito daquele reagente que você vai trabalhar. A gente tem, né, os pictogramas, nós temos o diagrama de Hamel, a gente tem uma série de informações que vai auxiliá-los à questão do manuseio correto para evitar acidentes, né? Bom, não utilize materiais de vidro que estejam trincados, lascados ou corroídos. Por quê, gente? Ah, tá com uma trinca pequena, mas pode ser que naquele recipiente, naquela vidraria, vai fazer alguma reação que, por exemplo, ocasione uma grande liberação de energia e isso aí a trinca vai aumentar, né? Então, evitar que esses vidrarias, né, utilizados de maneira incorreta, elas estão mais propensas à quebra do que aquelas que não têm dano nenhum. Não utilize materiais de vidro, né, que estejam trincados, lascados ou corroídos, foi o que eu falei no slide anterior, então isso aqui está repetindo, justamente por causa dessa questão da quebra, né? Ajuste os bicos de Bunsen de maneira a obter uma chama alta e suave, né? A gente vai entender um pouquinho como que a gente utiliza esse bico de Bunsen, depois quando a gente for ver parte de vidrarias, acessórios e equipamentos de laboratório. Essa chama alta, suave e uniforme, ela vai manter um aquecimento lento, mas um aquecimento homogêneo, que a gente fala, um aquecimento uniforme. Ele não deve ser aceso com a janela aberta, né? Porque previne a formação de chama na base do bico de gás. Bom, e a gente também tem algumas normas, né? Relacionadas à segurança de cada operador, das pessoas que estão entrando ali no laboratório, né? Então, a primeira coisa, cheguei no laboratório, eu tenho que conhecer onde que
Está localizada a capela, que é o sistema de exaustão daquele laboratório, aonde que está um chuveiro de emergência, né? Caso necessite fazer uma lavagem do corpo, né? Tem que identificar onde estão os lava-olhos, as caixas de primeiros socorros, né? Caso necessite, né, gente? É claro que eu estou trazendo os extremos, mas o ideal é que cada um localize aonde estão esses equipamentos de proteção coletiva, né? Por quê? Garantir o acesso rápido em caso de algum acidente. A porta, gente, ela deve estar livre de obstrução, né? Então tem gente que às vezes chega no laboratório e vai jogando a mochila para qualquer lado, e não é assim, né? A porta tem que estar livre a todo momento para durante a execução das atividades ocorrer tranquilamente. E caso, né, aconteça alguma coisa, ali poder escapar a pessoa, né? Ela tem que ser uma rota de escape, né? Então, para facilitar também a evasão, Deus livre algum caso de incêndio, coisas do tipo. Gente, com relação aos EPIs, né? Então eu falo para vocês o uso do avental, né? Que também é chamado de jaleco, de manga comprida, tecido de algodão, deve permanecer totalmente abotoado. O ideal, às vezes, que seja até de feltro, porque é mais fácil de retirar, caso caia alguma substância ali que seja corrosiva, né? Ou que ofereça alguma periculosidade para o operador. O uso de calças compridas, gente, ou saias longas, né? Mas tenha que cobrir o pé. Preferência de tecido não sintético, sapatos fechados, evitar saltos, evitar uso de anéis, de brincos, de colares, né? Ser o mais simples possível para evitar qualquer dano pior, né? A gente tem que proteger o corpo em relação a substâncias que são cáusticas, que são ácidas, que são irritantes, que são corrosivas, né? Estilhaços de vidro. Então, a gente tem que estar munido desses equipamentos de proteção individual. Usar óculos de segurança, né? Esses óculos de segurança, às vezes, para quem usa óculos, é difícil colocar óculos de segurança acima de outro? É. Mas se for mexer com algo que ofereça muito risco, por mais que seja indelicado ficar usando óculos em cima de óculos, ideal é que seja usado, tá? Evitar ao máximo lentes corretivas, porque se respinga alguma coisa, gente, o risco, né, de ocasionar danos até na córnea vai ser muito pior se a pessoa estiver utilizando uma lente de contato, né? E aí também fora a dificuldade que se tem para fazer a lavagem, né? Além desses equipamentos aqui, gente, eu esqueci de falar também das luvas, né? São utilizadas luvas, dependendo das substâncias que vão ser trabalhadas, são utilizadas luvas de diferentes materiais. Então, olhou a prática lá, eu vou fazer uma solução de cloreto de sódio com água, né? Não vai ter a necessidade de usar uma luva tão específica, mas se eu vou usar, por exemplo, vou fazer uma solução de ácido, eu vou ter que tomar muito cuidado, né? O uso da capela para manuseio de substâncias que liberam vapores tóxicos, então a gente vai ver que muitas práticas laboratoriais envolvendo ácidos devem ser feitas na capela, ou até mesmo, por exemplo, vou fazer uma solução de hidróxido de sódio, vai liberar esse vapor que vai ser irritante para a mucosa, então a gente vai utilizar esse sistema de exaustão, né? Então, esses vapores de substâncias tóxicas, se eles são inalados para o nosso organismo, ele pode provocar sufocamento ou até mesmo intoxicação. Então, essas capelas de exaustão, gente, elas vão ser um sistema de equipamento de proteção coletivo que suga esses vapores e afasta esses vapores do operador, né? Gente, não se deve fumar dentro do laboratório, né? Risco de incêndio, assim, essencial que não se fume no laboratório, que não se alimente no laboratório, né? Que não faça, né? Imagina, a pessoa está mexendo com uma solução de ácido ali, aí o outro colega está comendo, deixa o que está comendo em cima da bancada, contamina com ácido, a pessoa come. Então, parece que são coisas bobas, mas elas são essenciais para permitir a segurança de quem está ali dentro, né?
Não coloque materiais de laboratório em roupas ou gavetas de uso pessoal. Não leve as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manuseando produtos químicos. Lave cuidadosamente antes de qualquer refeição as mãos com bastante água e sabão, né? Essas medidas de segurança, de evitar colocar a mão nos olhos, na boca, a gente já está até mais familiarizado por conta da pandemia, né? Então, a gente sabe o risco de contaminação, que nossas mãos são veículos de transmissão. Então, se está manuseando, está fazendo algum experimento, o ideal é que essa mão seja devidamente lavada com água e sabão para evitar a contaminação por substâncias tóxicas. Lembrando mais uma vez que não é permitido fazer nenhuma refeição no laboratório. Terminou a prática, lave as mãos com água e sabão, lavagem adequada, palma da mão, tudo certinho. E aí, acredito que vocês estejam bastante familiarizados com lavagem de mãos, né? Aí sim pode fazer sua devida refeição. Não se deve debruçar ou apoiar os cotovelos sobre a bancada, geralmente porque, se acontecer um descuido de um colega que estava trabalhando, ele não fez a parte dele, deixou cair algum respingo de alguma substância corrosiva ou algo do tipo, você pode estar intoxicando, né? Pode ocasionar irritação na sua pele, enfim, alergias ou até mesmo coisas piores, né? Então, evitar debruçar, porque a gente sempre tem que trabalhar que ali está envolvendo reagentes, né? Substâncias químicas que às vezes são prejudiciais. Os cabelos longos, gente, eles devem ficar presos. O ideal é que se faça um coque ou que se faça um rabo alto, né? Justamente porque não escorrer para frente do corpo, porque eles podem ser queimados se estiver trabalhando, né, com bico de Bunsen, ou pode encostar num reagente e ficar contaminado, né? Então, provocar contaminação da pessoa. Então, o ideal é que os cabelos estejam próximos, atrás da orelha, presos de maneira adequada, para evitar qualquer risco de acidente. Não colocar, gente, sobre a bancada material desnecessário à execução da prática. Então, deixar a bancada sempre limpa, fazendo as etapas, né? Isso já vem de encontro à leitura do material da prática. Excesso de material, gente, além de ocasionar poluição visual, pode provocar acidentes por risco de tombamento. Às vezes a pessoa está com a bancada tão cheia ali que ela nem sabe por onde começa, né? Fora que material pode ser danificado, às vezes está mexendo com caderno de outra disciplina que não tem nada a ver com a disciplina de laboratório. Então, o ideal é a organização, que vai facilitar até mesmo a execução da prática de uma maneira mais correta. Gente, antes de utilizar qualquer substância, o rótulo do frasco tem que ser lido com atenção, eu já até falei isso e estou retornando a isso aqui, né? Porque o operador ele deve ter ciência do risco que ele está correndo ao ler ao manusear aquele produto. E até mesmo a leitura, ela vai favorecer os cuidados que ele vai ter, né? Porque às vezes o operador não tem muita familiaridade com o produto que está mexendo, mas ao mesmo tempo tá brincando ali, tá levando de qualquer maneira, né? Então, o ideal é que leia, se atente, né, a todas as informações para poder trabalhar com segurança. Substâncias tóxicas ou voláteis devem ser medidas preferencialmente na bureta, né? Justamente porque a bureta depois a gente vai ver que é um equipamento, né? No finalzinho dela vai ter uma torneirinha que vai regular o volume. E aí, gente, é, ela como ela tem um volume bem adequado, né? E um sistema bem certinho de aferição de volume, ela é bem precisa, né? Ela minimiza os riscos de tombamento, se comparado com a proveta, porque ela vai ficar no suporte para a bureta, né? E aí a proveta pode encostar, né? Então pode ocasionar danos aí para as pessoas que estão operando. Não deixar o bico de embunse aceso desnecessariamente, né? Uma vez utilizado, ele deve ser fechado. Substâncias inflamáveis só devem ser manuseadas em locais distantes da chama, isso aí a gente sabe que são medidas preventivas de incêndio. Não fazer brincadeiras no laboratório, evitar equipamentos que promovam distração, como celular, rádio, etc., né? Porque a distração ocasiona
o aumento do risco de acidentes. Não se deve aquecer bruscamente nenhum sólido ou líquido, né? Justamente porque, se faz o aquecimento muito rápido, pode ocasionar um choque térmico ali no sistema, né? Então, o ideal é que aconteceu esse choque térmico, pode ser projetado, aquele líquido ou sólido que estava numa vidraria pode ser projetada e aí contra uma pessoa que está fazendo esse procedimento, né? Então, gente, outra questão, durante o aquecimento em tubo de ensaio também, nunca apontar o tubo de ensaio em direção a qualquer pessoa, né? Porque está acontecendo um aquecimento, pode respingar, assim quando a gente está mexendo numa panela e às vezes a gente vai colocar algo para fritar e a gordura está muito quente, se a gente coloca, vai respingar, né? E aí, imagina isso com um reagente, né? Então, o risco de projeção é muito grande. Então, nunca apontar em direção à pessoa, é sempre no sentido oposto à pessoa, sentido oposto ao operador. Nunca deixar um vidro quente, gente, em local que possa ser pego inadvertidamente, gente, desculpa. Por quê? Gente, imagina, a pessoa tirou um, uma vidraria de uma estufa e colocou na bancada e não avisou, né? Colocou ali, a pessoa vai e pega, risco de queimadura. Assim como a gente não vai tirar, por exemplo, alguma assadeira que está no forno, tira de repente, coloca e não avisa para ninguém, a pessoa vai lá, coloca a mão e queima, né? As torneiras de gás supostamente fechadas devem ser sempre verificadas se estão fechadas realmente para prevenir riscos de incêndio, assim como acontece na nossa casa, né? A gente sempre tem que verificar se as torneiras de gás do nosso fogão estão fechadas certinho, né? Para evitar o acidente por incêndio. Não aquecer substâncias em sistemas fechados, justamente porque pode ter um aumento da pressão interna ali do sistema, e aí esse aumento da pressão pode ocasionar a quebra, né, da aparelhagem com possíveis consequências mais sérias, né? Quando a gente adapta um tubo de vidro, um termômetro, uma rolha de borracha, devemos sempre lubrificar o orifício da passagem, gente, e proteger as mãos, por quê? Minimiza a probabilidade de quebras. Vamos pensar que muitos termômetros que são utilizados em laboratório, né, são termômetros que têm o mercúrio, que é altamente tóxico. Então, vamos fazer algo que seja adequado para evitar a quebra. Quando diluir ácido concentrado, deve-se colocá-lo lentamente e cuidadosamente sobre a água, né? A gente vai estudar o processo de diluição, mas sempre a gente vai adicionar o ácido na água de forma lenta. Se a gente fizer o contrário, a reação é altamente exotérmica, vai liberar uma grande quantidade de energia, e aí o que vai acontecer? O risco de projeção vai ser enorme, tá? E também quando a gente estiver adicionando é muito vagarosamente, tá? Não é pegar, por exemplo, eu fiz uma pipetagem de um ácido e colocá-lo na água. Não, a gente vai adicionando um pouco, vai mexendo, né, vagarosamente para que esse processo seja o mais lento possível. Não aspirar gases ou vapores sem antes certificar se são tóxicos. Na verdade, o ideal é que não sejam aspirados, né? Não devemos colocar o rosto, gente, para saber o odor de uma substância, jamais, né? Vamos pensar que às vezes pode ser algo muito tóxico e a pessoa passar mal ou até mesmo ter danos piores, né? Se fizer isso. Então, gente, os vapores, eles devem ser trazidos com a mão. Então, vamos supor que aqui eu esteja com um frasco de um reagente, eu vou trazer o vapor desse reagente junto à minha região nasal, né? Nunca fazer isso daqui, porque vai prevenir intoxicação por inalação de substâncias tóxicas, né? Jamais, né? O ideal é que a gente nem use, né? Esse sentido para poder no laboratório, né? Mas caso tenha necessidade de verificar algo que esteja ocorrendo, trazer os vapores em direção ao nariz e nunca fazer isso aqui. Não deve provar o sabor de nenhuma substância, isso aí eu acho que é claro para todo mundo, para prevenir intoxicação e ingestão de substâncias tóxicas.
Vestir luvas de borracha espessa ao manusear substâncias corrosivas, é lógico, né, para não corroer as mãos, porque previne a ocorrência de queimaduras caso haja derramamentos. Precaução ao lidar com os seguintes compostos de uso comum, gente: ácidos concentrados, principalmente ácido sulfúrico e ácido nítrico. A gente também tem que tomar muito cuidado, né, com outras substâncias, ó, com álcools concentrados, que são as bases, que é o hidróxido de sódio, soda cáustica, né? Por mais que vocês pensem assim, ah, mas é muito utilizado para produzir sabão caseiro, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque é bem concentrado, com hidróxido de potássio, compostos de arsênio, antimônio, mercúrio, cobre, chumbo, né? Então, são compostos de metais pesados. Os anidridos, né? Sulfúrico, sulfuroso, nítrico, nitroso. Tomar muito cuidado com os vapores de gás cloro, de boro, de iodo, gás sulfídrico e monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono, cianeto, tudo assim. O monóxido de carbono e cianeto é um perigo, né? Mata por inalação, então a gente tem que tomar muito cuidado. Fósforo branco, solventes orgânicos como álcool metílico, tetracloreto de carbono, então tem que tomar muito cuidado com esses reagentes, fora outros que estão listados no material de suporte, né? Por quê? Quando ácidos e bases caem violentamente, gente, na pele, eles vão reagir. É uma reação assim violenta que pode ocasionar danos severos, né? Os ácidos concentrados, eles liberam vapores que são tóxicos e irritantes para o organismo. Os metais pesados, gente, eles podem ser bioacumulativos, causando danos no sistema nervoso central. Gases, né? Todos esses gases que eu falei com vocês liberam os vapores tóxicos, cianetos levam à morte por poucos minutos, né? O metanol, ele vai ser tóxico caso ele seja ingerido. Tetracloreto de carbono e éter vão causar a depressão do sistema nervoso central, ocasionando tonteira, então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, pessoal, as normas de trabalho em laboratório visam garantir tanto a segurança das pessoas que estão presentes neste ambiente, quanto a confiabilidade dos resultados, né? Então, quando a gente pensa em segurança de laboratório, eu tenho que pensar que eu estou prevenindo acidentes para mim, para o outro, e eu estou garantindo que os meus resultados sejam os mais próximos possível do que a gente espera, né? A gente tem que executar de maneira adequada as práticas para manter a qualidade dos equipamentos e dessas substâncias envolvidas na execução das práticas. Quando a gente segue criteriosamente e rigorosamente as normas, a probabilidade de acontecer erros vai sendo minimizada e às vezes é até eliminada. Gente, esse material foi preparado a partir da apostila, né, de Laboratório de Química Aplicada, da professora Juliana Alvarenga, né, Alves de Ardelli, e eu tenho para falar com vocês, era isso, e eu me coloco à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos e tchau!